Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Resenha, o seu vídeo semanal do resumo da Escola Sabatina para te ajudar a estar mais perto de Deus. Olha, a gente está falando sobre dízimos, ofertas, tá sensacional. Quem tá gostando desse assunto, escreve aqui nos comentários. Tô gostando, BJ? Escreve aqui. Tá sendo um assunto incrível, eu tenho aprendido muito e com certeza você também tem aprendido e crescido muito. Hoje eu quero abrir meu coração para vocês e falar de como as minhas tentações acontecem. Pois é, vou abrir o jogo para vocês aqui. Assim que eu enfrento alguma situação onde eu tô tentado a pecar, eu percebo que a minha mente ela tenta de toda forma possível justificar ou tentar me convencer de que aquilo não é tão grave assim, sabe? Argumentos como, nesse contexto aqui até que não é tão errado, mas eu não faço isso sempre, mas não tem ninguém vendo, mas eu mereço e por aí vai. Eu aposto que é assim com você também. Gente, isso é extremamente perigoso, muito mais do que você imagina. Vem comigo porque hoje eu quero te mostrar que esse pode ser o início de um declínio espiritual na tua vida que não vai ter mais volta. Dá pra melhor, com certeza, que de que ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Nossa natureza pecaminosa, ela luta dentro de nós para se manifestar. Ela quer a qualquer custo saciar as suas vontades, os seus desejos. E olha, pode crer que ela vai usar todas as armas que estiver ao seu alcance para fazer isso. Tem uma frase que eu tô cansado de repetir nos meus vídeos, mas que eu vou continuar repetindo, que é o seguinte: as palavras mais perigosas e prejudiciais para a sua espiritualidade são: eu acho que não tem nada a ver. Isso é extremamente perigoso. Isso é como sentar numa mesa e falar assim pro pecado: olha, senta aqui, quero trocar uma ideia com você, vamos negociar aqui, vamos achar um meio termo legal. Meu Deus. Gente, foi isso que aconteceu com Ananias e Safiras. Você conhece a história deles? Ananias e Safira eram membros da igreja primitiva, a igreja fundada ali por Jesus. Naquele momento da história da igreja, os seus membros viviam tempos de muitas provações e de muitas manifestações do Espírito. Os cristãos, eles eram constantemente perseguidos pela sua nova fé, que era contrária aos costumes judeus, e por isso eles eram rejeitados pela comunidade. Muitas vezes eles ficavam vulneráveis e passando grandes necessidades de coisas como comida, como abrigo. Mas felizmente, a resposta dos irmãos era muito rápida e eles se ajudavam entre si. Após o derramamento do Espírito Santo, o foco deles era ajudar uns aos outros e ajudarem a causa de Deus. Ninguém tinha necessidade de coisa alguma, porque ninguém se considerava dono dos seus bens. Eles tinham tudo em comum e compartilhavam tudo com todos. Esses eram os dízimos e as ofertas depois do Pentecostes. Nessa época, eles também compartilhavam os dízimos e as ofertas, que depois do Pentecoste, com o estabelecimento da igreja, eles não tinham mais como destino os levitas, e sim os líderes designados que eram responsáveis pela casa do tesouro. Afinal, o templo seria destruído em poucos anos. E é aqui que a história de Ananias e Safira aparece. Em determinado momento, eles se comprometeram a vender uma propriedade, levando o lucro do Senhor para poder ajudar no mantimento da obra. Só que a convicção deles diminuiu e eles começaram a se arrepender do que eles tinham prometido. Talvez eles tenham pensado que haviam agido na emoção, que eles tinham decidido dar demais, dar rápido demais, então eles concordaram em reconsiderar a promessa que eles haviam feito. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Mas olha, eles não queriam que os outros soubessem que eles reconsideraram o seu pacto, porque, primeiro, eles perderiam a admiração e a reputação desfrutada por aqueles que davam grandes ofertas, sendo visto como um casal de fé. Também, eles queriam conservar o direito de serem mantidos pelo fundo comum. O resto da história é muito conhecido. Quando eles levaram somente parte do produto, colocando aos pés dos apóstolos, eles foram recebidos com um juízo imediato de Deus. O que Pedro diz em Atos 5, verso 3 e 4, antes da morte de Ananias e Safira, é muito significativo. Primeiro, ele diz que eles permitiram que Satanás enchesse o seu coração. E a gente tem que pensar, será que nós também estamos permitindo que Satanás encha o nosso coração com pensamentos, com ideias que nos desencorajam a doar e a manter os nossos votos feitos a Deus? Segundo, Pedro deixou claro que eles estavam mentindo para Deus, porque doar é uma transação com Deus e não com outros seres mortais. Por último, ele falou que eles roubaram o próprio Deus. As doações não eram uma obrigação, eles se manifestaram, fizeram um acordo voluntário com Deus, mas uma vez que eles tivessem feito a promessa, não era mais dono daquilo, eles não eram mais donos daquela propriedade. Então, reter parte do valor, eles estavam, na verdade, roubando o próprio Deus. Vamos respirar. Vamos respirar. Muito bem. E aí você diz, BJ, mas Deus foi cruel demais. Será que ele precisava matar aqueles dois? Olha, quando o assunto é juízo de Deus, quem somos nós para julgar as decisões de um ser supremo? Mas observando a história, a gente percebe que essa não era uma situação simples. O que estava em jogo naquele momento
era algo muito sério. A igreja ela estava nos seus primeiros passos e eles precisavam entender a importância que a doação tinha para o seu crescimento espiritual. Como a gente já estudou nas semanas anteriores, a doação ela é motivada e avaliada pelo Espírito Santo e leva a confiança profunda e a intimidade com Deus. Ela é avaliada pelo que vai no nosso coração. Satanás sabe disso e ele trabalha arduamente para te impedir de doar ou então mudar a sua motivação ao devolver a Deus o que ele pede. Uma das principais armas de Satanás é o medo da morte. E ele usa o medo para impedir você de crescer em confiança. E Paulo inclusive indica que o pavor da morte pode nos levar a nos tornarmos sujeitos à escravidão espiritual. Sabe, a gente tem medo da morte. A gente tem medo inclusive da morte dos nossos recursos. Medo da morte da nossa reputação. Aquela reputação que a gente batalha para construir. A gente inclusive tem medo de perder os nossos desejos e privilégios. E é por medo de perder essas coisas que a gente é tentado a pecar. É tentando permanecer vivos para esse mundo que a gente evita morrer para nós mesmos. Por medo de perder essas coisas, nós negociamos os nossos princípios, quando na verdade o nosso único desejo deveria ser a morte. Como assim, meu Jota? É isso aí, a morte. A Bíblia ensina que a única maneira de estar verdadeiramente vivo é morrendo para si mesmo. Muitas vezes as nossas inclinações naturais, que nos parecem corretas e desejáveis, elas levam à morte. Paulo compreendeu a importância de morrer para suas próprias preferências ao dizer: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora tenho na carne e vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uau! Gente, foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e com Safira. Eles tiveram medo de duas coisas. Primeiro, tiveram medo de não conseguirem se sustentar. Eles acreditavam que, dando o que haviam prometido, talvez eles não teriam capacidade de adquirir propriedades ou de satisfazer os seus desejos. O segundo medo foi de perder a sua reputação. Eles prometeram entregar o dinheiro do seu imóvel ali na frente de todos os irmãos. Provavelmente eles foram elogiados por sua fé. E eles não queriam perder isso, mas ao decidir permanecer no controle da sua própria vida, eles excluíram Cristo Jesus do trono do seu coração. Observe que eles devolveram um valor, mas um valor diferente do que tinham se comprometido. E isso tem uma grande lição para nós. Muitos cristãos devolvem um dízimo diferente daquele proporcional aos seus ganhos, se preocupando apenas com a sua reputação, o que vão pensar de mim. Não, vou devolver para verem que eu estou devolvendo. Muitas vezes eles furam um mês, se comprometem a devolver no outro, mas essa é uma atitude muito perigosa. Lembre-se, os seus irmãos, eles podem não estar vendo, mas Deus vê tudo. Você não pode mentir nem negociar com Deus. O que é de Deus é de Deus, e você não deve tocar nisso. Isso serve também para a oferta, que não tem uma proporção exata. Ela é determinada de acordo com o pacto que você fez com Deus. Isso é entre você e Ele, vai depender do que Deus plantou no seu coração e pediu para você. Para que você não fale com seu propósito com Deus, sempre estabeleça duas coisas na hora de determinar as suas ofertas. Anota aí, hein? Anota. Primeiro, sempre determine um valor específico, que pode ser proporcional, ou que pode ser um valor X. Determine um período de tempo também, seja ele para sempre, seja ele por 6 meses, seja ele por um mês, enfim. Coloque data nos seus pactos. Isso é importante porque traz seriedade e traz compromisso. Assim que parece um desafio, você pode pensar, ah não, eu acho que esse mês eu não vou ofertar, esse mês eu não vou fazer isso, já ofertei por 6 meses, acho que tá bom, esse mês não vai sobrar muito. Você entende a importância? É muito importante você definir um valor ou uma proporção, que eu acho até mais interessante, e definir um período de tempo. Faça esse pacto e depois desse tempo você reavalia, reforça e reajusta o pacto que você fez. Isso é uma boa dica. Olha só que forte o que Ellen White diz. Ananias e Safira acreditavam que, dando tudo o que haviam prometido, não teriam capacidade de adquirir propriedades ou satisfazer os seus desejos. Ao decidir permanecer no controle da própria vida, eles excluíram Cristo do trono do seu coração. Ananias e Safira poderiam ter mudado a história deles com apenas uma atitude, a confissão. Porque é somente quando alguém reconhece os seus pecados e os confessa que a misericórdia se torna disponível. Aqueles que nunca confessam, que nunca transferem os seus pecados para Jesus, que nunca abrem e pedem ajuda dos seus irmãos, eles acabarão experimentando a morte eterna. Deus não foi cruel. Deus, ele não é instável. Naquele momento, a misericórdia e o amor dele estavam disponíveis, mas sem a confissão, eles não podiam acessá-la. E, portanto, eles foram alvos do juízo. Outras histórias mostram isso claramente, como por exemplo, o povo de Laodiceia, que não confessava os seus pecados porque achavam que eram bons aos seus próprios olhos. Isso é um perigo. Já Davi, que era tão pecador quanto Ananias e quanto Safira, ele não confiava nas suas próprias percepções, mas ele disse: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me
pelo caminho eterno. Resumindo então, primeiro, não negocie com o pecado. Segundo, seja extremamente fiel aos seus votos. Terceiro, confesse os seus pecados a Deus com regularidade. E quarto, sempre abra os seus desafios aos seus irmãos, que eles podem te ajudar. Que Deus abençoe você. Que você não seja como Ananias e Safira, fazendo o que você acha que deve ser feito ou achando que você sabe mais do que Deus. Comprometa-se, faça pactos com Deus, especialmente na sua oferta. Faça um pacto de fidelidade que dure um tempo determinado, depois reavalie esse pacto, mas honre os compromissos que você tem com Deus. Honre a devolução dos seus dízimos e ofertas que pertencem a Deus e honre como Ele pediu. E honre também a devolução das ofertas, sendo fiel naquilo que você propôs no seu coração. Que você fique em paz, sabendo que Deus ele é dono de tudo. E Ele vai honrar a sua vida, não vai deixar você passar grandes necessidades pelo fato de estar sendo fiel. Não seja como Ananias e Safira, que tiveram medo de não receber, medo de não ter o que eles já tinham. E assim, perderam praticamente tudo. Na verdade, tudo. Perdendo inclusive a própria vida. Que Deus abençoe você. Que você seja fiel no pouco, para que você seja colocado sobre o muito. É o meu sincero desejo nesse dia. Se você acredita nisso, escreve aqui embaixo. Acredito, escreve aqui embaixo. Vou ser fiel. E juntos vamos ser fiel àquilo que Deus nos promete e àquilo que Deus nos ordena. Tá bom? Deus abençoe você. Até semana que vem.